Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como eu sempre digo para você no início da aula, não esqueça de acessar o Google Classroom e validar a sua presença por meio da atividade obrigatória, pois assim o seu ano letivo será garantido e o seu professor ou professora poderá acompanhar também o seu processo de aprendizado, porque as atividades obrigatórias elas também são enviadas para que o seu professor possa acompanhar ali como que você está compreendendo os conteúdos trabalhados. Então agora o que a gente vai conhecer? Os objetivos propostos na nossa aula de hoje. Nós vamos caracterizar as principais formações vegetais das áreas polares do planeta, a divisão política da Antártida e o Tratado da Antártica e o aquecimento global e as áreas polares. Então a gente vai falar um pouco das regiões polares. Regiões essas das que muitas vezes são esquecidas. A gente pensa que só tem gelo, que não tem muita coisa por lá, mas a gente vai perceber que existem muitas coisas importantes lá e que existem inclusive tratados como o Tratado da Antártida, que trata do uso das riquezas e da ocupação e exploração daquele espaço. Aqui, ó, a nossa reflexão inicial. Como que são as regiões polares do nosso planeta? Com base nos seus conhecimentos, com base em tudo aquilo que você já ouviu falar de Polo Norte, Polo Sul, Antártida, como que você acha que são esses lugares? Pensa um pouquinho. Pensou um pouquinho sobre como são as regiões polares? Construiu um mapa mental aí das regiões polares, dos elementos existentes nessas paisagens? Vamos ver se condiz, se o que eu vou apresentar aqui para você condiz com o que você construiu na sua mente ou se eu vou trazer muitas informações novas para você. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente tem que relembrar, a gente está sempre relembrando isso, que as zonas térmicas, que a quantidade de luz solar, ela não atinge todo o nosso planeta da mesma maneira. Então as áreas polares, polar sul e polar norte, são as áreas que recebem a menor quantidade de luz solar ao longo de todo o ano. Não esqueça que o nosso planeta tem um movimento de rotação, que é aquele que a Terra realiza em torno do próprio eixo, e a translação, que é aquele movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Esses movimentos são fundamentais para que nós tenhamos a transição entre dias e noites nas regiões polares. Nós vamos perceber que a localização das zonas polares, elas estão entre Círculo Polar Ártico e o Polo Norte e Círculo Polar Antártico e o Polo Sul, correspondendo às regiões extremas norte e sul do nosso planeta. E aqui eu vou trazer para você algumas imagens para que a gente possa ter uma ideia da paisagem das regiões polares. Primeira imagem que eu trago para você aqui é Svalbard, na Noruega, a localidade mais ao norte do mundo. Essa localidade, ela pertence à Noruega, ao território norueguês, e é a última localidade antes do Polo Norte. Quer dizer que, se nós estamos falando que o Polo Norte está aqui, a Noruega, então essa localidade ela vai ser a mais extrema ao norte. É o último local antes de chegarmos ao Polo Norte e que existem pessoas vivendo. Então, localidade mais ao norte no mundo. Até a revista Super Interessante traz uma matéria descrevendo toda a história dessa localidade e também o modo de vida dessa população. Nós temos aqui o urso polar em seu habitat natural, o Polo Norte. Então, é a imagem mais difundida do Polo Norte, é a dos ursos polares, e inclusive muitas vezes associada ao derretimento das calotas polares, ao derretimento do gelo e à redução do habitat destes mamíferos, desses grandes animais
que habitam essas áreas estão adaptadas a essas condições. Nós também temos a Antártida. E a Antártida, a gente vai perceber que a imagem mais clássica que vem do Polo Sul, Antártida, são as dos pinguins. Olha aqui, ó, os pinguins aqui ocupando essa área coberta de gelo na Antártida. Porém, não é a única imagem, a única forma de paisagem que nós vamos encontrar na Antártida. Aqui eu trago a Estação Comandante Ferraz, que é uma estação de pesquisa brasileira localizada na Antártida. Da mesma forma que o Brasil dispõe de uma estação de pesquisa, outros países também dispõem de estações de pesquisa. O que isso significa? Nós temos pessoas vivendo na Antártida, nós temos pessoas que estão ocupando aquele território e estão realizando pesquisas científicas acerca das características climáticas dessa localidade, das movimentações atmosféricas e também do subsolo da Antártida, porque a Antártida é um continente. Então, no Polo Sul, toda aquela área da Antártida, ela está coberta de gelo, mas abaixo de todo aquele gelo nós temos o quê? Nós temos uma grande porção de terra, diferente do que acontece no Polo Norte, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ó. Por quê? Porque agora vem o nosso quiz. Ó. É por isso que nós vamos ver daqui a pouquinho o que acontece no Polo Norte. Agora para o nosso quiz. Ó. Qual é o fator responsável pelas baixas temperaturas das regiões polares? Letra A, altitude. Letra B, latitude. Ou letra C, continentalidade e maritimidade? Essa tá fácil, já falei várias vezes. Vai lá! Muito bem, qual das alternativas você indicou? A, B ou C? Resposta certa vai aparecer para você lá na tela, ó. Ficou vermelha a letra B, a latitude. Então é a distância em graus entre a linha do Equador e um ponto do nosso planeta é que vai fazer com que a incidência dos raios solares seja mais ou menos intensa, influenciando diretamente nas condições climáticas da localidade. No que diz respeito às regiões polares, como a latitude é alta, a quantidade de radiação solar que essas áreas recebem, ela é extremamente baixa. Agora a nossa primeira atividade, aquela que você vai anotar no seu caderno, vai responder também no seu caderno, que você pode, caso você esteja acompanhando essa aula apenas pela televisão, encaminhar para a sua escola ou colégio, e caso você esteja interagindo com o seu professor ou professora pelo Google Classroom, você pode, na nossa aula de hoje, postar essa atividade que você respondeu no seu caderno por meio de uma foto, para que o seu professor possa verificar como está ocorrendo o processo de aprendizagem sua. Então, ali na tela, ó, quais as principais características das paisagens polares? Com base nas imagens que a gente viu, com base em algumas informações que eu trouxe para você, como você iria descrever agora as paisagens polares? Vai lá!
Muito bem, dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Polo Norte. Olha lá na tela, ó. A região polar do Ártico está localizada no hemisfério norte da Terra, também chamado de setentrional ou boreal. Então, quando a gente está falando em norte, eu posso falar setentrional ou posso usar o termo boreal, mas eu estou sempre falando da área norte do nosso planeta. Essa imagem que você está vendo na tela é uma representação cartográfica da região do Polo Norte. Observe com bastante atenção que nós temos aqui a Groenlândia, aqui nós temos o Canadá e os Estados Unidos, aqui nós temos o Alasca. Aqui nós temos o continente asiático, Rússia, Ásia, aqui ligação muito próxima entre América e Ásia, e aqui nós temos Europa, e aqui novamente aqui Islândia, aqui bem no próximo à Groenlândia. Então perceba que eu estou vendo o nosso planeta, estou apresentando ele para você, visto da parte que convencionalmente nós chamamos de superior ou de cima. Então, se nós estamos habituados a visualizar o nosso planeta dessa forma, é como se nós estivéssemos observando ele na tampa, na parte superior dele. Além disso, o que a gente precisa saber? Que essa região é banhada pelo Oceano Glacial Ártico e as águas deste oceano são cobertas por grandes blocos de gelo, as quais sofrem variações em conformidade com a época do ano. Então, aqui ó, a imagem do Polo Norte. Perceba que nessa representação aqui, ó, você vai ver que toda a área do Polo Norte, ela não dispõe de nenhuma porção continental. Quer dizer o seguinte, o Polo Norte, ele é formado pelo Oceano Glacial Ártico e este oceano, em função das baixas temperaturas, encontra-se coberto de gelo. Então, não esqueça isso. No Polo Norte, nós não dispomos de um continente abaixo de todo aquele gelo. Quer dizer que, se a temperatura do nosso planeta aumentar de forma significativa, ocorrerá o degelo de toda aquela área e o Oceano Glacial Ártico ficará todo exposto e líquido, o que hoje não acontece, porque ele se encontra congelado e é coberto também por espessas camadas de gelo remanescentes lá do período da glaciação. Nós também temos que perceber que as áreas polares recebem menor incidência de luz solar, por isso não sofrem bruscas modificações de temperatura no decorrer dos meses do ano. E o que você tem que perceber? Que, em função do movimento de rotação e translação, nós vamos ter a variação entre dias e noites. Para ficar melhor isso, observe essa animação que eu trouxe aqui, ó. Nós temos duas partes dessa animação. A primeira parte mostra o movimento elíptico da Terra em torno do Sol, lembrando que este movimento, para que seja realizado por completo, são necessários 365 dias mais 6 horas. Essas 6 horas que sobram resultam no ano bissexto, que já foi explicado em outro momento aqui nas aulas lá do primeiro trimestre. Então perceba que a Terra realiza este movimento elíptico ao redor do Sol, movimento de translação. À medida com que a Terra realiza este movimento elíptico de translação, o que acontece com a inclinação terrestre? Ó? A inclinação terrestre vai mudando em função da posição da Terra em relação ao Sol. Porque a Terra ela fica sempre inclinada, ela tem um eixo de inclinação. Porém, em determinado momento, nós vamos ter um solstício, nós vamos ter equinócios, pontos de igual iluminação entre hemisférios norte e sul. Mas agora eu quero que você perceba o seguinte, nessa condição aqui, ó, por mais que a Terra esteja girando, o que acontece? Nós temos a variação de dias e noites em várias partes do planeta, porém naquela que eu indiquei, nós não temos a variação do dia e da noite. Observa aqui com bastante atenção na animação. Ó. Aqui ó, a Terra está girando, mas no polo nós não temos a variação entre dia e noite, continua noite. Nós só vamos ter a variação entre dia e noite à medida com que a Terra vai realizando o movimento de translação. Ó. Perceba que a variação de dias e noites nas regiões polares ocorre à medida com que a Terra vai girando. Ó. Então, nesse momento, nós temos noite no hemisfério sul, dia no hemisfério norte. A partir do momento que a Terra saiu daqui e levou 180 dias para chegar aqui, nós temos a variação entre dia e noite.
e assim sucessivamente. É importante a gente perceber isso e eu selecionei essa animação para quê? Você possa perceber quais são os motivos que fazem com que as regiões polares tenham longos períodos sem luz solar e longos períodos com pouca luz solar, porque isso também está associado à forma oblíqua com que os raios solares incidem sobre essas áreas. Aqui nós temos o Oceano Glacial Ártico, que é o menor em termos de dimensão e recebe maior parte dos rios existentes no extremo norte do planeta. A navegação se torna limitada durante o inverno por conta dos blocos de gelo. Então aqui nós temos uma animação também que mostra para você essa variação entre verão e inverno no hemisfério norte. Perceba que ocorre um degelo em algumas áreas, então aqui inverno, nós temos aqui o verão, porém nós temos uma grande área que continua sendo coberta de gelo. Essa é uma animação que a NASA criou a partir de um conjunto de imagens de satélite que eles coletaram ao longo dos anos. E agora que a gente falou bastante sobre a questão do Polo Norte, nós vamos tratar aqui do nosso quiz. Vamos ver o que você compreendeu. Qual é a principal característica dos invernos polares? Letra A, dias longos e noites curtas. Letra B, longo período de calor devido à latitude. Ou letra C, longos períodos sem luz solar devido à inclinação terrestre. Tá fácil, A, B ou C? Eu sei que você acertou essa, porque eu sei que você indicou a letra C, longos períodos sem luz solar devido à inclinação terrestre. Essa é uma das principais características dos invernos polares. Agora, para a gente seguir com o conteúdo da nossa aula, que são as zonas polares, nós vamos falar um pouco sobre o Polo Sul, onde nós temos a Antártida. Olha lá, ó. A região polar antártica localiza-se no hemisfério sul da Terra. Nessa região está contida a Antártida, um continente coberto por uma camada de gelo. Esse é o continente cercado por 3 oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico. Agora, você tem que ter uma atenção especial na representação cartográfica. América do Sul, África e Austrália, aqui da Oceania. Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico. A mesma coisa que a gente tratou anteriormente. Nós comumente representamos o nosso planeta neste sentido aqui, no sentido leste-oeste. E as regiões polares, Polo Norte e Polo Sul, acabam ficando na parte superior das projeções cartográficas. Nesse momento aqui, nós estamos utilizando uma projeção azimutal, aonde nós estamos dando uma ênfase na região polar. Nesse caso aqui, na região do Polo Sul. Falamos também de projeções cartográficas lá no primeiro trimestre das nossas aulas de cartografia. Se você ficou com dúvida, volte lá e reveja essas aulas para você entender as técnicas de projeção, de projeções cartográficas utilizadas. Então aqui, ó, Polo Sul, Antártida, e eu quero que você perceba uma coisa. Aqui nós temos um continente. Debaixo de todo o gelo que existe naquela região, nós temos ali um continente. Então, se houver o derretimento de todo o gelo, em função do aumento da temperatura, a Antártida estará ali com um continente rochoso. Então, encontraremos rocha e uma superfície sólida. O que acontece ali no Polo Sul em relação à vegetação, em relação à cobertura vegetal e à vida? Olha lá, ó. As precipitações na Antártida ocorrem em forma de neve, sendo um local extremamente seco e frio. Se é um local extremamente seco e frio, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento de seres vivos. Então, para o desenvolvimento de vegetação, vai ser bastante inóspito.
Não há significativos registros de vegetação, sendo que estas ocorrem esparsamente nos litorais no período de verão, onde se desenvolvem líquens, musgos, algumas algas e fungos. A exemplo do que você pode visualizar nessa imagem que está do lado direito da sua tela, que é uma área onde nós temos alguma vegetação, mas muito pequena mesmo. Por quê? É muito difícil para a vegetação se adaptar a essas condições extremamente severas. Poucos animais suportam as condições extremas da Antártida, sendo comum a presença de focas, albatrozes, pinguins, baleias e do crio. Então nós temos poucos animais que conseguem viver. O crio é um animal que nós não conhecemos, que é um animal que não está presente no nosso cotidiano, é um animal que nós muitas vezes nem tomamos conhecimento da sua existência. Mas ele é muito parecido com o camarão. O crio é esse animal que você pode ver na tela aí do lado esquerdo da sua tela, que está aqui, ó. Então ele se assemelha muito com o camarão, mas ele consegue se adaptar às baixíssimas temperaturas daquela região. Nós também temos pinguins, focas, albatrozes, que são aves, que conseguem sobreviver a essas condições bastante inóspitas. A gente também vai perceber que a Antártida ela tem uma divisão ali, uma divisão política territorial. A gente vai falar disso mais para frente. Por quê? Eu estou falando isso só para justificar essa imagem da divisão territorial da Antártida. Mas eu quero falar para você que a Antártida é um espaço rico em petróleo, gás natural, cobre, manganês e por isso levanta interesse de várias nações. Muita gente tem interesse na Antártida. Por isso, em 1958 foi assinado por 44 países o Tratado da Antártida. E esse Tratado da Antártida ele tem por objetivo regulamentar o uso desse continente e garantir a ocupação pacífica dessa área. Então ele está pautado justamente no uso pacífico e regulamentar o uso. E esse Tratado da Antártida, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, para a gente entender que a Antártida não é uma terra sem lei. O tratado determinou que, até 1991, a Antártida não pertenceria a nenhum país em especial, embora todos tivessem o direito de instalar ali bases de estudos científicos. Na reunião internacional de 1991, os países signatários do tratado resolveram prorrogá-lo por mais 50 anos, ou seja, até 2041, a Antártida será um patrimônio de toda a humanidade, não podendo nenhum país fazer reivindicações territoriais. Então, regulamentou-se o uso por meio do Tratado da Antártida para que nenhum país venha requerer a propriedade sobre esta porção territorial, haja vista que as riquezas que existem nesse local, nesse território, elas são bastante grandes. E também são áreas utilizadas para a realização de pesquisas, estudos climáticos, da movimentação atmosférica, as áreas polares são muito utilizadas. E a Antártida tem esse interesse econômico e também ambiental e ecológico como sendo estratégicos. O Tratado da Antártida, o que esse documento ele regulamenta? O que o Tratado da Antártida deixa com que os países façam ou ainda proíbe os países de fazer? Vamos conhecer aqui, ó. Assegura a liberdade de pesquisas, cujos resultados devem ser permutados e tornados livremente utilizáveis, estando prevista a presença de observadores das partes contratantes com acesso irrestrito a qualquer tempo e em qualquer lugar, aí incluídas todas as estações, instalações e equipamentos existentes na Antártida. Quer dizer o seguinte, que uma base de pesquisa, como a nossa, Comandante Ferraz, que fica na Antártida, ela pode ser utilizada e pode ser ocupada por qualquer um dos países que tem direito ao Tratado da Antártida, esses 44 países. Então, é para haver uma colaboração mútua de pesquisa, de troca de conhecimentos. Se isso ocorre na prática, isso a gente só vai descobrir no futuro. Agora, o que o Tratado da Antártida também diz aqui? Ó? Permite que equipamento ao pessoal militar possa ser introduzido na região, desde que para pesquisa científica ou para qualquer outro propósito pacífico. Então, a presença militar está presente na Antártida por parte dos países? Sim, porém com um objetivo pacífico. É isso que rege o Tratado da Antártida.
Também proíbe a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos, de acordo com o primeiro Acordo Nuclear Internacional, porque seria muito conveniente depositar os resíduos radioativos em uma área onde nós não temos praticamente ninguém vivendo. Porém, o Tratado da Antártida já prevê que os resíduos nucleares não possam ser depositados lá na Antártida. Agora que a gente conheceu um pouquinho o Tratado da Antártida, conhecemos um pouquinho sobre a região do Polo Sul, vamos para o nosso quiz que vai aparecer na tela para você. Identifique se a alternativa é falsa ou verdadeira. O tratado determinou que, até 1991, a Antártida não pertenceria a nenhum país em especial, embora todos tivessem o direito de instalar ali bases militares, a exemplo da base Comandante Ferraz. O que você acha? Ela é falsa ou verdadeira? Mas antes de você responder, leia ela com bastante calma e atenção. Vai lá! Muito bem. Falsa ou verdadeira? O que você indicou? Falsa, verdadeira? Vamos ver se condiz com a resposta do nosso sistema aqui, Incorreta. Então, essa afirmativa está incorreta. E sabe o que torna ela incorreta? Aqui, instalar ali bases militares. As bases que estão instaladas ali não têm cunho militar, elas têm cunhos de pesquisa. Então, é aí que torna essa questão incorreta. Agora nós vamos para a nossa atividade. Então, registra no seu caderno, encaminha para a sua escola, tira foto, coloca no Classroom para o seu professor ver. Está ali, qual é a importância do Tratado da Antártida para o mundo? Escreva um pouquinho sobre o Tratado da Antártida que a gente abordou na nossa aula de hoje.
Caso você tenha ficado com dúvidas, queira rever essa aula, acesse o aplicativo Aula Paraná, procure as aulas e assista a essa aula e a todas as demais aulas. E também acesse o canal oficial do Aula Paraná lá no YouTube e reveja tanto essa aula quanto as demais aulas lá na playlist. Então procure lá, reveja os conteúdos e aprenda muito com a gente. Agora nós vamos ver a nossa revisão. Nós falamos sobre zonas térmicas, falamos sobre os aspectos das zonas polares e também falamos do Tratado da Antártida, esse grande acordo que regulamenta o uso e ocupação desse continente coberto de gelo. Quero agradecer demais a sua participação, ao seu envolvimento, a participação das famílias nesse processo de aulas remotas, dos estudantes que estão interagindo com seus professores, seja por meio do Google Classroom, que estão encaminhando as atividades impressas ou que estão realizando as aulas via Google Meet. Quero destacar que a Secretaria de Estado da Educação tem uma preocupação muito grande com a qualidade do aprendizado e que todos estamos aqui nos dedicando e dando o nosso melhor para levar até você uma aula de qualidade. Então, um forte abraço para você, Lucas, e a todos, até a próxima aula.